Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Leon Denis. Muito boa noite a todos. Boa noite também a todas. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de gratidão a Deus, que tem nos dado a oportunidade de sermos espíritas. Isso não nos torna naturalmente melhores do que ninguém, mas tem nos feito enxergar determinados aspectos da vida e das coisas que antes não víamos, ou que pelo menos vimos de modo diferente. Isso naturalmente é uma grande ferramenta e uma novidade para nós. Há uma passagem no Evangelho de João, lá no capítulo 8, ali a partir do versículo 31 até o 34, e que vem muito a calhar, é muito oportuno, para o estudo da liberdade, do livre-arbítrio. Porque Jesus, conversando com uma pequena multidão, não era ali uma daquelas conversas para um grande número de pessoas, haviam alguns amigos mais próximos e pessoas que estavam afins com aquele trabalho que Jesus fazia. E ele disse, no meio da sua conversação, porque conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Nós ouvimos muito essa que é uma das mais repetidas afirmações de Jesus, mas talvez ainda tenha o que refletirmos acerca da fala, porque na continuidade da conversa, os seus próprios discípulos, alguns que mais tarde até apóstolos se tornariam, viram-se para Jesus num estado ainda de uma certa incompreensão espiritual e falam: mas Senhor, nós somos da descendência de Abraão, filhos de Davi, nunca fomos escravos, e tu dizes, tornaremos-nos livres? E Jesus, então, mergulhando fundo na alma daqueles que não tinham compreendido que a sua fala era muito mais abrangente do que as circunstâncias temporárias, passageiras, de uma escravidão física, material. Hoje, por exemplo, do século XXI, olhando para o problema, nos parece um absurdo até. E ele disse: é porque, enquanto estiverdes em pecado, sereis escravos do pecado. É algo bastante forte e emblemático para a nossa interpretação espírita do que seja bem e mal, do que seja liberdade e fatalidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Mas não é só a doutrina espírita, o cristianismo, mas até o próprio entendimento das palavras que vem em nosso socorro nesse momento. Porque se nós pararmos para analisar e compreender até com os próprios dicionaristas, a gente vai perceber que a palavra compreender, a ideia de compreensão, ela vai para além, um pouco mais além, do que simplesmente o entendimento racional, aquilo que a nossa cognição é capaz de alcançar. Porque compreender significa muito mais do que ter entendido o que disseram, mas também a aplicação prática daquilo que nós compreendemos. Quando nós falamos, eu entendi a lei da reencarnação, nós estamos dizendo, quando falamos que compreendemos a lei da reencarnação, nós estamos dizendo automaticamente que nas coisas difíceis da vida, nas atribulações, nas vicissitudes, nas angústias, nós não reclamamos mais. Por exemplo, quando nós enxergamos a lei da reencarnação como necessidade, mas não a compreendemos também, a gente reclama dos problemas. Porque o problema, para nós que estamos tentando compreender de verdade, ele tem que ser visto como oportunidade. Ele tem que ser visto como desafio possível para que uma nova circunstância que nunca nos foi apresentada antes, chamamos prova, nos dê então um sinal de progresso. Até mesmo do ponto de vista escolar, todos nós passamos por isso já. Mesmo que alguém dissesse: professor, eu não preciso da prova, eu já entendi, eu já sei. Ele não seria atendido na sua colocação. O professor só sabe que ele sabe depois de corrigida a prova.
Mesmo que a teoria fique muito clara, no momento que ele precisa exercitar aquele conhecimento, ele se confunde aqui e ali, e nem sempre ele tira 10 naquilo que ele dizia que tinha aprendido. Compreender passa então a ser para nós o entendimento profundo que leva-nos à aplicação daquilo. E os discípulos de Jesus, que talvez sejamos nós hoje, também nós hoje, não tinham compreendido ainda de que verdade Jesus falava. E então vem o Senhor com essa colocação, com esse raciocínio. Talvez seja o pecado que não possibilite uma liberdade mais completa. E aí vamos entender naturalmente com o Espiritismo o pecado como erro, como aquele desvio temporário da lei de Deus, como a não observação daquilo que nós já sabemos até que é o motivo de uma felicidade real. Porque os vícios aqui e ali, como diz o Livro dos Espíritos, falseiam até a razão. E de vez em quando, mesmo aquilo que eu sei que não me faz bem, é a minha escolha. Porque atende de modo direto a um sentido físico e causa-nos prazer. Então, mesmo sabendo que o melhor seria não escolher aquilo, nós preferimos escolher, porque temos, digamos, liberdade para tal. Mas Jesus vai mudar a equação, o panorama, o olhar, quando ele diz que apaixonados pelo erro, que vinculados, ao que ele entendia como pecado, que não é exatamente o que a teologia clássica acabou tornando essa ideia, isso nos escraviza. Porque nós não temos a visão real, completa, quando escravizados aos sentidos físicos, daquilo que realmente podemos. Porque não temos a visão real daquilo que realmente somos. É o que faz Emmanuel, lá no livro da Esperança, no capítulo 7, quando ele conversa sobre livre-arbítrio, ante o livre-arbítrio, ele vai dizer que livre, em verdade, só o justo. É algo profundo para nós entendermos. Liberdade completa, só o justo tem. Porque na nossa condição espiritual de hoje, nessa em que estamos, se tivéssemos liberdade para fazer o que quiséssemos, talvez não conseguíssemos nem estar aqui agora. Porque são panoramas dolorosos, sejam dores morais agudas, sejam questões que não conseguimos responder ainda, que nos trouxeram aqui hoje. Nós temos conhecido ou tentado conhecer o Espiritismo, aplicá-lo em nossa vida, praticar, porque da maneira como estava, não estava bom, não estava dando certo. É uma ferramenta nova que nos foi oferecida para a resolução de problemas antigos, mas que com aquelas ferramentas de outrora, a equação não estava se fechando. Tudo é muito novidade para nós, e até aí é muito natural que seja difícil, complicado, mas precisamos reconhecer que aquilo que às vezes chamamos de liberdade já é produto de uma escravidão aos sentidos físicos. Por isso a doutrina espírita é libertadora quando vai nos apresentar o conjunto da sua obra. Nós entendemos, por exemplo, com o Espírito Verdade, em Evangelho segundo o Espiritismo, que a instrução é um ensinamento profundo, essencial, não mais do que o amai-vos, que é o que ele coloca como o primeiro mandamento. Mas logo em segundo lugar vem o instruí-vos. É importante que compreendamos de que modo, que outras alternativas nós temos para fazer funcionar aquilo que não tem sido bom até aqui. Mas nós precisamos estar conscientes também de que esse trabalho, ele começa de dentro para fora. Aliás, que ele não tem solução de fora para dentro. Porque nós fomos acostumados por uma educação religiosa bastante viciosa também, com as barganhas. Oferecíamos coisas ou comportamentos superficiais, aparentes, para que recebêssemos em troca. E, de repente, colocam em nossas mãos um poder de autonomia, de escolha, uma capacidade de ação, com os quais nós não estamos acostumados. É preciso que entendamos tudo de novo, aquilo que somos verdadeiramente. E falamos assim, porque quase sempre
classificamos como livres aqueles, como dizíamos, que fazem o que querem, quando na verdade livres são aqueles que já sabem o que são. São aqueles que já compreenderam por que caminho seguir para serem felizes efetivamente. Nós temos entrevisto esse caminho, mas a nossa prática, aqui e ali, demonstra a incongruência que dentro de nós ainda há. É interessante notar, nesse capítulo de estudo em torno da inteligência, do livre-arbítrio, que são conceitos que estão muito entrelaçados, o raciocínio que Kardec expressa em A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, quando ele nos fala da transição muito sensível que se dá entre aquele grande momento da vida do princípio inteligente nos reinos, por assim dizer, mais baixos da natureza, na sua transição para a humanidade, quando o espírito, plenamente individualizado, inicia uma fase de aprendizados morais. E diz Kardec que o instinto, uma força sempre segura, um guia sempre seguro, ele é suspenso como principal mola de organização da vida e substituído pela inteligência. Ou seja, uma aparente contradição que precisamos resolver. Porque aquilo que denota progresso, a saída de uma condição puramente instintiva para uma outra em que a inteligência passa a ser o paradigma central, os animais, e se observarmos aqueles que temos de estimação, eles até pensam, mas como propõe André Luiz em Evolução em Dois Mundos, pensam por espasmos. Pensa, não pensa. Pensa, não pensa. Quando o ser humano, nós pensamos continuamente. Não conseguimos parar de pensar em nenhum momento. Isso é progresso. Mas chegando no reino do pensamento, não guiados mais pelo instinto, mas agora organizados pela inteligência, pela autonomia depositada em nossas mãos, nós nos confundimos, porque agora somos nós a nos guiar. E entre o prazer natural da coisa e o vício, vai uma pequena distância, que nós completamos muito rapidamente, porque ainda estamos muito ligados a essas questões sensoriais. Parece uma contradição. Como que pode um fator evolutivo trazer um risco tão grande? Porque a inteligência traz riscos. Justamente porque começa o momento em que o espírito escolhe. Mas propõe Kardec que o instinto não é completamente anulado. Do ponto de vista biológico, nem precisamos dizer, ele se torna um automatismo. E nós não precisamos pensar, por exemplo, para que nossas células funcionem. Talvez precisemos fazer alguma coisa para que elas funcionem bem, no campo orgânico e no campo do pensamento. Mas o coração bate, sem que eu precise me preocupar com isso, por exemplo. Mas do ponto de vista moral, o instinto seria, para Kardec, substituído por uma tal de intuição. Movimento pelo qual eu começo a aprender a sair de mim mesmo para o encontro com o superior e nesse casamento espiritual voltar para a vida na matéria, enxergando agora o que é bom e o que é ruim. O que é melhor para mim e aquilo que, apesar de legal, prazeroso, me faz mal. Basta nessa comparação avaliarmos por um estudo da natureza como que se comportam os mamíferos. Os mamíferos superiores, tão próximos de nós, não vamos encontrar, por exemplo, um orangotango obeso, com problemas no IMC, né? Você não vai encontrar uma leoa, uma girafa que esteja acima do peso. Porque os animais, guiados seguramente pelo instinto, só se alimentam até o momento da saciedade. Quando o estômago indica a hora de parar, para-se. Simplesmente. Pode ter sido alcançada a melhor caça da vida. Quando a saciedade chegar, ele vai embora dormir, e quando acordar, depois da digestão, com fome de novo, ele vai procurar uma nova caça. Essa é a vida animal, exclusivamente material. Dorme, caça,
reproduz-se, dorme, caça, reproduz-se. Agora, quando humanos, se olhamos para o espectro da nossa vida e reconhecemos que estamos dormindo, caçando por outros meios, reproduzindo, dormindo e caçando, diz o Livro dos Espíritos, nós nos igualamos à bestialidade, só que agora sem os instintos seguros para nos guiar. Não estando guiados pelo instinto, as tentações começam. E aí aquele pudim, se for da vovó, por exemplo, sempre haverá um espaço para mais uma fatia. Mesmo que o estômago indique que não. Mesmo que eu, por uma necessidade, por uma avaliação médica, faça a redução do meu estômago, para ter menos fome, para caber menos coisa, o comportamento alimentar pode fazer com que o estômago volte a dilatar-se e o problema não será resolvido. A aparência nunca resolverá os problemas da vida. A essência, o comportamental, sim. Por isso afirmam os espíritos que não pode haver fatalidade nos atos da vida moral. É importante que entendamos os conceitos espíritas nos seus contextos, porque algumas vezes frases lapidares da codificação saem das nossas bocas, descontextualizadas, e acabam causando um desserviço. Quando falamos, por exemplo, o acaso não existe. O que Kardec está nos dizendo é que não existe acaso nos atos da vida moral. A matemática explica o resto. A bolinha que cai lá na hora que a Mega Sena é sorteada, cai por uma combinação, por um arranjo, não sei. Há uma lei da matemática que diz o percentual de chance de cada número sair. Ali há um acaso. Mas nos atos da vida moral, não pode haver. Porque quando, terminada a transição para o reino do Espírito, em que pensamento contínuo, porque a inteligência e o tal livre-arbítrio passam a ser ferramentas centrais na vida do Espírito, eu já não posso mais ser guiado por, eu estou me guiando. E esse é, talvez, o problema que nós precisamos resolver. Não sei se hoje, talvez ao longo da nossa vida, que é olhar para o espelho da alma e conseguir enxergar ali quais são as necessidades comportamentais que eu preciso mudar. Urgentes, para que a felicidade se torne possível. Porque quase sempre nos é muito fácil enxergar os problemas que estão do lado de fora. Um dia foram até o Chico, companheiros de muito boa vontade, que trabalhavam com a evangelização infanto-juvenil, pedir a sua aprovação para uma ideia que surgia nos arraiais do seu estado de origem. Eles queriam fazer uma campanha de larga escala em prol da educação sexual. E perguntavam, Chico, não lhe parece que no campo da sexualidade a juventude tem se perturbado tanto? Talvez seja a hora de fazermos uma grande campanha de conscientização, de educação da energia sexual, tão sutil e tão malbaratada nos dias de hoje. E apresentavam gráficos, tabelas, cartazes, um grande arsenal para uma campanha educativa. Você não concorda, Chico, que precisamos de um ensino das energias sexuais, a começar pela casa espírita? Chico baixou a cabeça, sorriu entre os dentes e disse, meus irmãos, mas quem serão os professores? Quem de nós pode levar ao outro a solução para o uso das suas energias sexuais? Imagina, que encarnado pode falar disso? Se todos nós estamos ainda procurando resolver-nos nesse campo, em maior ou em menor grau, então aquilo que não está construído dentro de mim não pode ser uma campanha para a solução do mundo. Primeiro, porque não será honesto. E segundo, porque não haverá uma realidade, uma praticidade naquilo que está sendo ensinado. Talvez isso justifique o porquê de Jesus ter vindo à Terra. Porque não foram as palavras que ele nos deixou o seu maior legado.
mas a maneira de agir, o comportamento, as atitudes, que mesmo em meio a grandes dificuldades, ele provou serem possíveis na terra. Porque vejamos bem, do ponto de vista da organização da sua vida aqui no planeta, Jesus teve muito mais dificuldades do que nós. Mas muito mais. Em sociedade, foi alvo de grandes preconceitos étnicos, sociais. Foi mal interpretado em quase tudo que disse pela religião oficial, pelo Estado. Do ponto de vista familiar, ele não foi compreendido por ninguém. Allan Kardec trata do assunto, Evangelho segundo o Espiritismo, alguns historiadores também. Mesmo Maria, num primeiro momento, não compreendia a missão do filho. Os seus irmãos, então, faziam parte dos grupos inimigos. Muitas vezes, muitos deles, procurando criar embaraços e ciladas para o mestre. Socialmente falando, Jesus foi um mendigo a maior parte do tempo. Não tinha onde colocar a cabeça ou o que comer em todos os dias. Nós temos muito mais. E por muito menos, temos reclamado dos ângulos da vida. Talvez porque a compreensão da verdade não seja completa ainda para nós. Isso não é uma cobrança. Isso não é naturalmente um atraso, não. Mas nós precisamos entender com o Espiritismo que livre-arbítrio é algo tão intenso que nada na nossa vida, mas absolutamente nada, pode ser por acaso. Por isso não há fatalidade nos atos da vida moral, porque o que está acontecendo comigo ou é fruto das minhas escolhas hoje, ou então das minhas escolhas de ontem. Seja um pretérito imediato no mundo espiritual, né, a erraticidade antes dessa encarnação, seja um pretérito em vidas passadas, em que o meu comportamento lá criou as circunstâncias da vida de hoje. Seja como for, aquilo que me acontece aqui e agora é o cenário global mais positivo para o meu progresso. O que não significa também que o livre-arbítrio termina com o planejamento encarnatório. Nós temos muitos casos interessantes na literatura espírita para evidenciar isso. Talvez um mais oportuno das obras de André Luiz seja no livro Os Mensageiros, a queda de Otávio. Aqueles que estão aqui com o crachá azul já o sabem, porque inclusive é um caso muito estudado no COMP, né? Mas para nós outros que não podemos ler o livro ainda, Otávio se preparou por aproximadamente 40 anos numa instituição específica do mundo espiritual, porque ele precisava reencarnar médium. E seria uma atuação mediúnica de uma proporção muito intensa. E ele precisava estar fortalecido para isso. No momento do planejamento encarnatório, ele viu que a coisa ia ser complicada, porque, inclusive, não que isso seja absolutamente impossível de conciliar, ao contrário, a maioria de nós concilia, mas ele viu que o casamento não estava na lista das ferramentas para a próxima vida que os bons espíritos tinham elencado. Então ele viveria solitário por um tempo. Orfandade estava na lista. Ele perderia os pais muito cedo. Seria extremamente pobre. Não miserável, porque segundo o livro dos Espíritos, a miséria é produto das ações do homem, da ambição, das injustiças, do sistema econômico, e não da lei de Deus, porque ninguém pode nascer para morrer de fome, por exemplo. Mas ele seria pobre, precisaria vencer dificuldades enormes no campo do trabalho material. A coisa estava realmente pesada para o Otávio. Como Deus é muito bom, nessa altura da leitura o panorama muda no livro. 6 espíritos, entidades superiores, sem necessidade de encarnação imediata na Terra, viriam com o Otávio para lhe oferecer um suporte. Nessa hora da leitura, Otávio passa a ser tão privilegiado, né, aos nossos olhos equivocados, porque a gente olha para a nossa encarnação e onde que tem na vida de alguém aqui 6 anjos dando suporte encarnado? A gente tem muito mais perturbação, né, nas nossas relações do que angelitude. 6 entidades superiores reencarnariam com o Otávio. Otávio chega na Terra, a mediunidade lhe oferece
uma última infância e uma adolescência complicadas no campo dos fenômenos. E ele, como estava previsto também, é levado por parentes indiretos a um centro espírita. Acha aquilo lá, pelos seus 17, 18 anos, muito esquisito, todo mundo muito parado, né? Como sempre foi, predominam as pessoas mais velhas, e uma solução imediata não lhe era oferecida, era alguma coisa de médio, longo prazo. Sai dali muito sem confiança na permanência, e logo depois a ida a um médico que lhe oferece, que lhe indica, né, que lhe prescreve praticamente uma experiência sexual, acaba criando um embaraço na vida do Otávio. Porque ele se relaciona com uma moça que ele não conhecia, e logo nesse primeiro relacionamento há uma gravidez. Para nós vermos como que, apesar de todo o planejamento encarnatório, livre-arbítrio é um negócio muito forte e continua acontecendo o planejamento encarnatório depois de completada a encarnação. A moça engravida, nasce um filho que, segundo a sua descrição no livro, torna a sua vida monstruosa. Não havia nenhum tipo de afinidade, nem com aquela que se tornou a sua esposa, nem com a criança que nasceu. Ele nunca mais volta no centro espírita, não aplica nada da mediunidade que ele precisava desenvolver na Terra, e abandona aqueles 6 espíritos, que a essa altura eram 6 irmãos. 3 que o pai, que desencarna após a mãe, tem no segundo casamento, e os outros 3 que a madrasta traz como enteados. Aqueles 6 que seriam a obrigação diária dele nos cuidados, ele estaria a salvo de perigosas tentações, ele abandona a orfandade e desencarna naturalmente com a sua missão descumprida, em falência total. Não vai para o inferno, o que é um bom sinal para a gente, se estivermos pelo menos um pouquinho melhores que o Otávio. Não para nem no umbral, ele simplesmente volta para o centro de mensageiros, aquela instituição em que ele estava, para reprogramar tudo. Mas talvez envergonhado, né? Nós lemos aqui hoje: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Uma vergonha moral profunda, mas uma oportunidade renovada, porque Deus sempre nos concederá oportunidades. Nós não podemos achar que a nossa vida está toda escrita e definida. Para o Espiritismo não há o Maktub. Emmanuel, de modo bastante claro também no seu texto, vai nos dizer que a oportunidade sempre vem, e é de Deus. Mas o trabalho é que consubstancia a realização. Deus oferece em potência. E com a nossa ação, há o desenvolvimento. Há algumas coisas, poucas, que são favores de Deus. São graças. Leon Denis trabalha, no livro Problema do Ser e do Destino, as potências da alma. Ou seja, há uma semente de liberdade total dentro de nós. Aquela que só o justo tem. Há uma semente de amor, há uma semente de vontade, mas o desenvolvimento dessas potências está exatamente na proporção das nossas ações, do nosso esforço. Ele diz: o Criador estabelece árvore na semente já há uma árvore. A criatura pode protegê-la e aperfeiçoá-la. Cabe ao Filho de Deus as ações para que o desenvolvimento da semente se dê. E nós teremos liberdade renovada e maior conforme nós tivermos compreensão daquilo que nós precisamos realizar. Conforme nós conseguirmos olhar para a vida agora com outro paradigma. O Espiritismo é um grande óculos que nos oferece uma lente pela qual eu enxergo a vida agora de modo muito diferente. Aquilo que antes era motivo de uma interpretação de perseguição, por que que o azar me acompanha? Kardec estabeleceu aqui uma pergunta: por que que para algumas pessoas a sorte sempre se faz e para outras nada dá certo? Qual é a lente que eu estou usando para avaliar que o outro está tendo sorte e que eu estou azar?
Se olhássemos para a vida de Jesus, diríamos que ele teve sorte ou azar? Porque a sua missão foi perfeitamente cumprida. Aos olhos do Pai, ele realizou tudo quanto veio para realizar. Mas não só nós interpretamos como azar, como durante muito tempo foi um motivo de sarcasmo com os primeiros cristãos o fato de Jesus ter morrido na cruz. Onde está o carpinteiro para te salvar agora, se ele não conseguiu salvar-se nem a si mesmo? Quantos mártires ouviram isso na história do cristianismo? Uma interpretação de covardia, porque Jesus, poderoso como era, nada fez para salvar-se a si mesmo. Ao contrário, Jesus, diante do sumo sacerdote, tendo a oportunidade de esclarecer a acusação injusta que lhe estava sendo feita, porque assim que prenderam, o levaram à primeira autoridade, a autoridade imediata, e no pátio da casa do sumo sacerdote, o juiz improvisado lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Essa era a acusação, de que ele se dizia rei dos judeus. Uma acusação que, se comprovada, colocaria em risco tanto a autoridade religiosa quanto a oficial, a autoridade política, porque, vê bem, é um domínio romano. Se tem um rei surgindo, isso pode ser uma insurreição e é perigoso, precisa ser estancada. Do ponto de vista da religião formal, estabelecida, se ele é o rei dos judeus, como fica o poder do sinédrio, que é quem representa a lei de Moisés e diz o que pode e o que não pode? E Jesus ficou em silêncio. Nada disse. Repetiram a pergunta: tu és o rei dos judeus? Jesus permaneceu quieto, nada falou. Na terceira vez e última: tu és o rei dos judeus? E olha o que o Senhor Jesus respondeu: tu dizes, sou rei. Não, Jesus. Agora era hora de dizer: olha, vocês entenderam errado. Eu acabei de falar que eu sou o caminho, a verdade e a vida para um reino dos céus. Que o meu reino não é deste mundo. Vê bem, meu reino não é deste mundo, fiquem tranquilos. Ele sairia pela porta da frente. Mas ele deixou o outro pensar acerca da sua pessoa o que o outro quisesse. Porque não tem o que fazer para o outro entender aquilo que ele não consegue entender ainda. Como não tem o que fazer pelo simples fato de livre-arbítrio existir pela felicidade do outro. Qual é a construção possível para que o outro compreenda, para que o outro aceite, para que o outro faça, para que o outro seja feliz? Nada que nós possamos fazer vai oferecer ao outro uma solução. Porque a solução é absolutamente individual, intransferível, e está diretamente relacionada com a percepção, com a compreensão que o outro já fez do que seja a vida. Se nós não temos conseguido organizar, disciplinar as forças de nós mesmos, almas que somos, como que o faremos pelos outros? Como que eu posso garantir que a criatura que está ao meu lado será feliz por um comportamento que eu defina? Nós nunca saberemos se aquele comportamento está sendo suficiente e adequado ao outro. É claro que isso não invalida os esforços, sobretudo no campo do diálogo, para saber o que é o bem-estar, o que é conforto, o que é alegria para o outro e oferecer aquilo que pudermos da nossa intenção, do nosso afeto. Mas garantir isso, nós não poderemos garantir. Uma oportunidade, uma pessoa procurou o atendimento fraterno na casa espírita e disse que casaria-se no sábado. Isso era uma quarta-feira. E então perguntou àquele que atendia se ela conseguiria, era uma mulher, fazer o outro plenamente feliz.
O que já é uma pergunta complicada de se responder para alguém que está vindo pela primeira vez no centro espírita, imagina, e vai se casar dali a alguns dias. Mas ao longo da conversa ela foi dizendo que havia uma dificuldade com a qual ela lidava já há alguns anos, no noivado, no namoro, que era o alcoolismo. Ele é alcoólatra. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir mudá-lo, ela dizia. O que complicou mais a posição de quem atendia, porque lá pelo final do seu discurso, ela perguntava, eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Isso era quarta-feira, né? Quinta, sexta, sábado, 72 horas. E nós perguntamos a ela, há quanto tempo isso se dá? Como vai a vida dele? E ela foi contando, por exemplo, que ele tinha perdido já 6 empregos por conta do alcoolismo. Estava desempregado já há alguns anos. Os pais, veja bem, os seus pais, absolutamente sem recursos para lidar com a situação que vinha se prolongando há décadas, o expulsaram de casa. Não conseguiram mantê-lo dentro do lar. E ela achava que conseguiria mudá-lo. Se nós estamos preparados para conviver com o outro da maneira como ele é claro que nós devemos mergulhar no relacionamento. Mas mergulhar dentro de uma relação para modificar aquilo que a necessidade de alimentação não modificou, porque ele estava perdendo um emprego atrás do outro. Se uma mãe não conseguiu, como que eu vou conseguir? Às vezes nós temos até uma certa prepotência da realização pelo outro, quando de repente o outro nem quer realizar aquilo, daquele momento, ou pelo menos naquele momento, ou pelo menos daquela forma. Então o Espiritismo nos ensina que nós temos plena capacidade para nos guiar, mas nós precisamos buscar uma condição espiritual que não tem a ver só então com o entendimento, com o racional, para separarmos as coisas. O que é possível já? O que eu posso realizar desde agora? E o que de verdade eu preciso entregar ao trabalho do tempo? Porque não está nas minhas mãos. Vou realizar todos os esforços para mudar os cenários da minha vida, mas vou me resignar se esses esforços não surtirem efeito. Mas é resignação, como propõe o Evangelho. Obediência com o sentimento da razão. Eu já entendi. Resignação com o sentimento do coração. Eu senti, eu percebi, eu concordei com Deus e comigo mesmo, provavelmente, lá no passado, quando eu mesmo preparei a base para isso, de que isso que está acontecendo agora é o melhor. Porque qualquer outra alternativa será infrutífera na medida em que nós tentamos algo que não é para esse momento. Na medida em que nós insistimos num ponto que a vida está revelando que não vai ser possível agora. O que denota também o tamanho do nosso orgulho. Mas eu quero desse jeito. Eu quero se for assim. E eu me frustro profundamente se não tiver sido da maneira como eu, materialmente falando, planejei. Como crianças. Que quando a brincadeira não está agradando e ela é o dono do brinquedo, ela pega o seu brinquedo e vai embora e não fala mais com os coleguinhas. Só que não dá para fazer isso mais em relação à vida. Não agora que nós conhecemos as revelações do Cristo, agora que nós temos acesso ao Espiritismo. Que isso não seja um peso, mas que isso seja um termômetro das nossas possibilidades de mudança. Agora que eu sei que pela lei da reencarnação eu tenho os cenários que eu preciso, não são os cenários que eu mereço só, são os cenários que eu preciso. De que forma que eu me relaciono com o meu país? Porque eu posso continuar reclamando como se ele fosse um produto estanque, distante de mim. Ou eu posso trabalhar interiormente para que no futuro seja possível alguma coisa do lado de fora, em termos de mudança também. Como que eu me relaciono com aquelas pessoas que estão no meu derredor, agora que eu sei que não há fatalidade. Agora que eu sei que nos atos da vida moral, tudo foi planejado por mim,
ou por Deus. As mudanças precisam começar no campo do comportamento também. Nós precisamos ter a certeza disso que Emmanuel está falando aqui. Em qualquer tarefa de melhoria e elevação, em que esperemos novas aquisições de paz, alegria, felicidade e segurança, não nos esqueçamos de que a possibilidade nasce de Deus e que o trabalho vem de nós. Leon Denis vai dizer, no Problema do Ser e do Destino ainda, quando trata do livre-arbítrio como uma das potências da alma, que nós temos completa autonomia para a realização dos nossos futuros. Mas que isso só começa quando eu compreendo a importância do meu presente, quando eu me encaixo na vida. Quantos de nós, às vezes, não conseguimos nos encaixar na vida? Na família, na cidade, no país. E por mais que possamos fazer esforços para a mudança, às vezes a gente se muda de país, reconstrói a família, outras relações, e aquelas repetições vêm. Ora, se a vida repete os problemas, se a escola repete as provas, é porque a nota anterior ainda não foi suficiente, ainda não foi adequada, ainda não sugeriu o aprendizado completo que é possível. Então, quando Kardec propõe a substituição do instinto pela inteligência, ele fala um progresso fundamental, marca esse momento. O progresso da autonomia espiritual. E nós precisamos treinar isso. Baltazar, um dos espíritos dirigentes da casa, nos ensina que precisamos planejar. E ele fala, muito interessantemente, que precisamos planejar os próximos 5, 10 e 100 anos. Claro que os números não importam muito, mas marcações temporais para evidenciar que a mudança, ela começa aqui, mas não termina agora. Como eu quero estar daqui a 5 anos? Serve até do ponto de vista material também. Que mudanças eu quero empreender na minha vida daqui até 2022? Como eu quero estar em 2027? E como que em 2117 eu quero estar? É claro que não será aqui, né, gente? Ou talvez aqui, mas de retorno já. Como que eu quero enquanto espírito, porque não servem mais os planejamentos materiais, daqui a 100 anos? Quais são as questões que eu enxergo que precisam de resolução mais imediata dentro de mim? Quais são os problemas que mais me atrapalham no meu cotidiano? Isso é autonomia. Isso começa com alguns treinos aqui e agora. Porque sim, coisas simples da vida, nós não temos conseguido escolher, como que nós vamos planejar o futuro? Se diante de questões passageiras, eu não consigo identificar o que é melhor para mim, e eu prefiro tanto faz, talvez daqui a 100 anos, tanto faça também, como eu vou estar. Há uma imagem muito sugestiva em Alice, no País das Maravilhas, nada doutrinária, mas profundamente aproveitável para o raciocínio espírita. Alice está naquela procura, por não se sabe muito bem o que, até que ela avista, vocês vão se lembrar, um gato no alto da árvore, o gato de botas. Ela tem um diálogo filosófico profundo com o gato, apesar de nos passar assim, distraidamente lá na história, sobretudo quando crianças. Ela para pedir informações ao gato. E ela pergunta, o senhor sabe me dizer o que fazer? E ele não responde. Aliás, Jesus fazia muito isso, né? Respondia com outra pergunta. O que você deseja? Ele pergunta para Alice. Ela se irrita, se aflige muitíssimo, porque ela estava perdida, né? Ela não sabia que caminho tomar, não sabia o que fazer. E ela então explode com o gato. Ora, eu não sei, me diga o senhor o que fazer. E ele conclui sem dar a resposta que ela queria. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se eu não sei o que eu quero
para mim daqui a 100 anos, então qualquer coisa serve mesmo. Mas nós somos filhos de Deus. E filho de Deus não foi criado para qualquer coisa mesmo. Não foi criado para tanto faz. Filho de Deus foi criado para ser Cristo. Já pensamos nisso? Fomos criados para que um dia sejamos um Jesus para uma humanidade, como Ele é para nós hoje. Por mais distante que isso esteja da nossa realidade momentânea, nós precisamos saber que a meta é essa. Para que desde já troquemos aqui e ali aqueles vícios de estimação por virtudes cristãs. Mas é claro que isso dá um grande trabalho. É claro que isso requer um grande exercício. É claro que ter autonomia não é tão bom quanto ser guiado por alguém superior a mim. Porque o instinto é isso, né? Um guia superior e externo que me conduz pelas sendas seguras da vida. Agora, eu não sei mais quais são as sendas seguras da vida. Eu tenho que descobrir por mim mesmo. Mas esse é o grande barato da lei de Deus. A descoberta de quais são os melhores caminhos para nós. E se alguém perguntasse, mas qual é o melhor caminho? Por onde que eu vou? Também não teríamos a resposta. Porque, afinal de contas, a resposta está na caminhada que eu vou construir para mim mesmo. Então eu preciso olhar para o meu lado e ver naquelas pessoas, lugares, situações, o melhor. Porque deve ser isso que nossos guias veem em nós. As qualidades. André Luiz fala no livro Conduta Espírita. Perante os companheiros. Olhar no irmão as qualidades. Porque se eu identificar preferencialmente os defeitos, eu vou fugir. Sobretudo porque nós criamos a necessidade de heróis. Então eu quero ver alguém que é diferente de mim. Eu quero ver alguém superior, que vale a pena, só que todo mundo está na mesma condição. Então eu me frustro, porque eu não encontrei no outro aquilo que eu esperava. Procurar identificar no outro principalmente as qualidades, listar as qualidades, estimular as qualidades nas relações uns com os outros, para que a gente possa aproveitar, tirar o suco mais doce, mais gostoso possível daquelas frutas que são as árvores de Deus. O Criador estabelece árvore na semente. Que eu possa olhar aquela semente, mesmo esquisita, que é o outro, ao meu olhar, ao meu ver, e enxergar nele uma árvore, uma possibilidade. Porque se nós não conseguirmos estabelecer essa lente, esses olhos de ver, como diz o nosso Senhor Jesus, vai ser muito difícil encontrar a felicidade por aqui. E não porque seja impossível. A felicidade na terra, ela pode não ser possível na sua completude. Mas no campo da consciência tranquila, da posse do necessário, da fé no futuro, nós conseguimos já uma qualidade de vida muito grande, que nós podemos chamar de felicidade desde já, felicidade desde agora, felicidade hoje. Tem até livro, né? De Joana de Ângeles. Seja feliz hoje. O que eu posso fazer para ser feliz desde já? Qual é o cenário da vida que eu preciso ter daqui a 5, 10, 15, 50, 100 anos para sermos felizes desde já? Que nós possamos seguir as recomendações espíritas, sim, mas que elas não sejam uma fórmula pronta, uma fórmula religiosa clássica, porque essa nunca foi a intenção dos espíritas que trabalham conosco, dos espíritos da codificação ou de Allan Kardec, a instituição de uma aparência religiosa, um comportamento em que nós aparentamos uma coisa e verdadeiramente somos outra. Que nós possamos fazer da nossa presença na doutrina espírita, na casa espírita, nos trabalhos espíritas, uma inspiração. Isso daqui nada mais é do que uma grande inspiração do que pode ser a vida social, fraterna, solidária, sem interesses pessoais, onde eu ofereço ao outro porque eu sei que o outro merece e precisa, como eu mereço e preciso,
daquele cuidado, daquele carinho, que a gente possa se inspirar nas relações que aqui estabelecemos, tão renovadas já, quando em comparação com o mundo, e fazermos dos cenários da nossa vida um programa de autonomia, um programa de liberdade, porque nós só conseguiremos a liberdade que almejamos, a felicidade que queremos, quando o nosso comportamento estiver mais identificado com a lei de Deus. O problema não é a ignorância, porque se a ignorância fosse o mal, Deus seria o culpado. Ele nos criou ignorando, zerados. Então, quando erramos, é sinal de que naquele campo não aprendemos ainda. Está tudo bem, é natural. Mas que possamos identificar aonde que estão os vícios. Porque o vício, conforme esclarece a doutrina espírita, ele é justamente aquele momento em que o prazer tomou conta. Eu já não erro mais por ignorância. Eu erro sabendo que eu estou errando. Eu erro identificando o erro. Mas aquele erro causa tanto prazer que eu prefiro não lembrar que aquilo está errado. E às vezes eu crio até uma desculpa para justificar aquele comportamento. Não nos preocupemos com os erros que cometemos sem perceber que estamos errando, porque é fruto de ignorância. Nos preocupemos sim com aquilo que já identificamos, que podemos fazer para a nossa melhoria íntima, mas que temos insistido. E aí, um programa de disciplina, de vigilância, de oração, nos auxiliará certamente, para que façamos dessa vida um treino. Essa vida é um treino para outras oportunidades superiores em que nós teremos condições de olhar no espelho da alma e identificar tudo aquilo que precisamos para sermos felizes. Porque Deus nos criou na ignorância, mas potencialmente completos. A incompletude do ser humano é temporária, é uma aparência. Nós vamos nos completando conforme desenvolvemos aquelas sementes que Deus plantou em nós. Que as sementes plantadas nos nossos corações possam ser fortalecidas, fortificadas pelos elementos espíritas. Porque o Espiritismo nos oferece água, fertilizantes e sol suficiente para as sementes. Mas o Espiritismo, o Senhor Jesus e nem mesmo o Pai podem fazer por nós o trabalho que o livre-arbítrio estabeleceu que seja absolutamente nosso. Que possamos compreender com Leon Denis que não somos melhores nem superiores a ninguém porque somos espíritas. Não somos melhores nem superiores a ninguém porque somos espíritas. Mas porque somos espíritas, nós podemos desde já ser um pouco melhores. Não somos melhores nem superiores a ninguém porque somos espíritas. Mas porque somos espíritas, nós podemos desde hoje ser um pouco melhores. Graças a Deus.